seja muito bem-vindo a mais um episódio do Franco Conecta Pod. Aqui é o local para você se conectar com o universo condominial. A gente vai receber aqui vários experts, amigos e também especialistas para se conectar, tirar dúvidas, compartilhar aí as melhores práticas de tudo que acontece no ambiente condominial. E eu me chamo Roberta Budi, eu sou host do Franco Conecta Pod. Estou acompanhada aqui com a Lari, a nossa menina prodígio do mercado condominial. Fala um pouquinho aí, Lari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa Azevedo, da Dharma Condo. E como a Roberta falou, a gente está aqui para dividir conhecimento, para aprender mais ainda nesse ramo condominial, que é cada vez mais rico e rico de informações. A gente precisa se atualizar. E a gente está com uma presença ilustre demais. Não, hoje aqui é presença VIP, Hoje eu tô Lari. de fã. Eu tô de super fã. Eu tô recebendo aqui uma mulher incrível, uma advogada condominial que também atua muito fortemente na área do direito criminal. Eu vou falar, gente, que eu sou muito fã mesmo. Eu sou advogada de formação e digo que se eu fosse advogar, eu queria ser esta pessoa quando eu crescer. Marisa Dreis, maravilhosa. Obrigada, meu Deus. Como é que a gente responde, né, numa situação dessa? Gente, me ajuda aí, bota, escreve aqui o que eu falo. Gente, ela é Só muito agradecer. modesta, muito modesta. E um amor de pessoa, né? Sim, uma amiga, uma pessoa que está sempre disponível para tirar as nossas dúvidas, né, Lari? Ela também faz parte do nosso grupo de mulheres do W Condo, que está passando aqui na tela. É um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, junto com a Franco Vieira e também junto com a Dharma Condo. A gente está no mês das mulheres, né, Marisa? Uhum. E a gente vai falar hoje aqui de Crimes em condomínio. Tema pesado. isso aí. Eu já começo. Não, foi maravilhoso. A pausa dela me olhando, a gente vai falar de quê? Aí ela, tipo, a gente vai falar de direito da mulher e ninguém me falou nada. Foi maravilhoso, gente. Com certeza vocês devem ter visto a cara da Marisa. Aqui eu achei que era Violência também. A gente vai falar disso hoje também, né? Tá Ligado, muito isso tá próximo, muito tá muito conectado. próximo. E eu já começo com uma pergunta, então, que eu acho que é uma pergunta de separar um pouco o joio do trigo no ramo condominial. Quando que a gente deve consultar um advogado criminalista? Eu devo esperar o problema surgir ou no primeiro indício eu já devo consultar um advogado? Quando é o momento certo para isso? Vou responder, mas antes preciso também saudar aqui as minhas amigas, as minhas colegas, Roberta, Larissa. É um prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra também. Não é qualquer pessoa que vem aqui como convidada de vocês, né? Então, muito obrigada. Vamos lá. O conflito, ele é parte da sociedade. E ele aumenta, ele se eleva bastante dentro de situações em que as pessoas convivem de maneira muito próxima. E a gente tem aí um bom exemplo, que é o condomínio, onde a propriedade privada ela está no mesmo local físico da propriedade comum, que são as áreas comuns. Então, os conflitos dentro dessas áreas de convivência são muito intensos. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de conflitos da convivialidade, como resultado daquela convivência daquelas pessoas, principalmente nos condomínios, onde parte da vida privada às vezes escapa um pouquinho para os vizinhos, né? Tem muitos direitos convergindo ali, né? Tem, e vontades, né? Uso de vaga de garagem, distribuição de despesas, opiniões diversas, enfim. Mas a sua pergunta é muito importante. Em que momento o advogado deve ser procurado? Tanto pelo síndico quanto por qualquer outra pessoa que se sinta desconfortável em alguma situação, é nesse momento que precisa ser consultado. Por quê? Porque alguns tipos de crime que acontecem em condomínio, e eu vou falar aqui esses crimes contra a honra em geral, a injúria, a calúnia,
a difamação, às vezes um crime que não é contra a honra, mas é um crime que acontece, ameaça ou lesões corporais. Normalmente, esse tipo de crime, eles não acontecem de repente. Existem alguns indícios de que esses conflitos podem se tornar ações criminosas. E é muito importante que o advogado seja consultado nesse primeiro momento, para saber como a pessoa pode se proteger ou, se já estiverem em curso alguns indícios, alguns inícios, como se coletam essas provas. Porque em qualquer área do direito, a gente só consegue alcançar uma instrução, um processo bem instruído, e principalmente na questão probatória, se essas provas forem robustas. Sim. Até mesmo a prova testemunhal. A prova testemunhal, ela é importante, mas ela também tem que ser robusta. O depoimento tem que ser intenso, tem que ser verdadeiro. E câmeras, filmes, e a gente pode orientar, sim, algumas ações. Eu acho que é no momento em que se perceber, consultar o advogado. Muito maravilhoso você falar disso, porque assim, quando a gente está no condomínio, a prova material, que é a câmera, né? Muitos condomínios têm ali um prazo que aquele material fica disponível. Então, às vezes, foi gravado, eu tardiamente procurei um advogado e eu não tenho mais aquele material para utilizar. E eu perdi uma prova robusta. Roberta, importantíssimo o que você falou. Assim, síndicos, caso os senhores recebam um pedido de imagens, e a gente sabe que essas imagens não podem ser fornecidas de qualquer forma a todas as pessoas, reservem essas imagens. Sim. Porque se a outra pessoa tiver a prova de que a imagem foi cedida e o senhor não separou, várias interpretações podem acontecer a partir daí. Por que não separou? Porque uma coisa é não acontecer, outra é não ter permissão de entregar. Houve a queixa, vai lá e separa. Arranharam o meu carro, bateram no meu filho, muito tropecei na lixeira, caí no chão, qualquer coisa. Síndicos, separem e reservem essa imagem. Quando vier o pedido, o senhor já vai ter. Por quê? Porque a outra pessoa vai ter a prova de que lhe pediu. E, normalmente, a gente sempre orienta. Peça por e-mail. Peça ao síndico... Formaliza o pedido para separar imediatamente. Se vai entregar ou não, pode entregar depois, isso não tem problema nenhum. Sim. E você falou um ponto muito sensível, que é a entrega dessa imagem, que pode se tornar um crime também, né? A imagem, para o morador, ela é um direito, porque ela é um documento. Ela é um documento no formato digital, mas ela também é um documento. E não são todos os condôminos que têm acesso aos documentos, eles também terão acesso às imagens. Todavia, não é de qualquer maneira. Sim. Nós trabalhamos bastante com termos de responsabilidade duríssimos, termos de responsabilidade que trazem obrigações a essas pessoas que recebem essas imagens. E antes de entregar, também é muito importante que o síndico veja que imagens são essas, porque pode acontecer de existir uma terceira pessoa que pode, inclusive, estar numa situação vexatória. Sim. Pode acontecer de ter menores, crianças, e então isso precisa ser analisado, porque ao não fornecer essa imagem, o síndico também tem que justificar por que não está fornecendo. E digo a vocês, escuto muita coisa no mercado condominial, mas todas as decisões, eu acho que eu li, todas não, a gente não pode falar isso no direito, né? Mas 98% das decisões, em segunda instância, são pela entrega das imagens ao condômino. Então, tem que ter o termo de responsabilidade para fazer essa entrega, mas, obviamente, olhar primeiro o que está entregando. Jurisprudência praticamente pacífica, com direito à indenização, se não receber essa imagem. E eu acho isso interessante, a gente está falando nesse momento do direito do condômino. E aí eu quero puxar uma vertente, como é que fica o direito do síndico também nesse espaço condominial? Queria tirar uma dúvida, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Tá rolando uma consultoria já, hein, gente? Vocês estão vendo aí.
Eu gostaria que você esclarecesse pra gente, pro público, o que seria um crime de ameaça para a figura do síndico. A gente, às vezes, está numa situação de uma assembleia calorosa e tem aqueles questionamentos mais incisivos que o síndico se sente um pouco ameaçado. Isso é uma ameaça? Ou precisa ser um objeto direto? Eu vou te perseguir, eu vou acabar com você? O que é o crime de ameaça para a figura daquele síndico? Larissa, te agradeço pela pergunta, porque é muito esclarecedor, vai me dar a oportunidade de esclarecer. O direito penal é factual, e tudo com ele depende do contexto em que a coisa está acontecendo. Essa ameaça, ela é factível ou vou te mandar para Marte e te jogar no caldeirão do inferno? Nossa, que forte, hein? É muito forte. Que forte, meu Mas povo. ela não é penalmente... Essas coisas rolam no condomínio, Rola, né? mas não é penalmente relevante. A gente não consegue. Tem que ser específico, né? Na verdade, a ameaça, ela precisa ser factível e ela precisa ser dita com a ideia da intencionalidade, precisa gerar medo na outra pessoa. Então, assim, num momento de discussão calorosa, e isso vai ser analisado, pode ser que não seja considerado uma ameaça, mas o que eu vejo, na maior parte das vezes, são interpretações abertas, quando a pessoa diz, me ameaçou de entrar com processo. Oi, gente, olha só, isso é exercício regular do direito, todo mundo tem. Mas me ameaçou de me prejudicar. Inclusive, disse que vai botar fogo no tapete da minha casa. Opa! Por quê? A ameaça não precisa ser só a pessoa. Pode ser também a pessoa ou ao patrimônio daquela pessoa. Sim. Aí a gente tem uma materialidade. Ou então, vou rezar para as bruxas colocarem fogo no seu tapete. Aí já fica um pouquinho diferente. Coisa, né? É diferente. Então, é muito importante que a gente entenda que palavras foram ditas, em que contexto aquilo ali saiu. Daí, a importância também que a gente fala, e toda hora alguém me pergunta se pode gravar a assembleia. Eu acho que se uma palavra fosse uma dízima, eu responderia assim, pode e deve. Por quê? As sessões do Supremo são gravadas. A gente é filmado da hora que sai de casa à hora que volta. Por que não se poderia gravar uma assembleia? Claro que pode, não tem ilícito nenhum. Às vezes as pessoas falam assim, mas e o meu direito de imagem? Mas peraí, alguém usou a sua imagem? Uma coisa é coletar, outra coisa é usar. Sim, tem uma diferença muito grande, né? Claro, porque se essa imagem não é usada, qual é o prejuízo que você tem? Nenhum. Então, na verdade, aquilo ali serve exatamente para você coletar provas, para você ter uma ideia, se lembrar do que foi falado, porque as palavras elas têm muita importância, né? É como, na verdade, a sociedade moderna ocidental se comunica. Sim. Então, é muito importante que haja essa gravação e dentro disso a ideia da ameaça. E eu acho isso que você falou muito interessante, porque imaginando um cenário de assembleia condominial, por exemplo, a gente sabe que a ata ali, ela vai ser executada por um secretário, um presidente de mesa, quando se elege somente um dos dois fatos. E quando a gente entra nesse conflito, às vezes, entre seres humanos, e aí eu falo figuras diversas, a gente sabe que o ser humano ele está passível ou a defender um certo lado, um certo ponto. Então, até o que vai se transcrever naquela ata pode ser puxar para a defesa de um e não para o outro. Quando você tem uma gravação, gente, vai ser reproduzido o que foi dito, o que foi feito. Então, isso... E uma das coisas que eu percebo nos crimes em geral, né? Quando você tem um apoio de uma coletividade, isso toma uma força e uma proporção maior. A gente pode ver isso em estádio de futebol, né? A todo momento, quando tem ali uma torcida... Eles têm ali uma impulsiona, né? Então, eu acho que isso é muito factível de acontecer quando você tem grupos de oposição, grupos que estão de acordo, né? Então, eles brigam entre si e, às vezes, o crime acontece naquele momento, onde um está apoiando o outro e isso se torna uma força. E aí, Roberta, a maior importância de gravar e filmar. E se a situação já tiver... já tiver havido a percepção
de que vai haver um conflito grande, leva um advogado. Porque ele vai dizer que qualquer ato que ataque a honra de quaisquer daquelas pessoas que ali estejam, honra subjetiva ou honra objetiva. Eu vou explicar o que é. Será levado à justiça. Todo mundo fica quieto. Eu nunca vi que assembleia, quando a gente fala isso, Fica pode todo estar... mundo pianinho. Menina, parece uma assembleia de ursinho de pelúcia. Eu acho que quando você já chega e bota a presença de um advogado, uniformizado não, mas... Com aquela roupa. Na roupa, no porte, você Na já beca, dá na beca. uma Dá. diminuída, Dá né? sim, porque exatamente isso que a Roberta falou. Algumas pessoas se valem Inflamam, da né? multidão para inflamar. Então, mas mal sabem elas que a multidão não Piora, vai, né? exatamente, Também. não vai proteger ninguém, né? Então, assim, o que é a honra subjetiva ou a honra objetiva? O ataque à honra subjetiva é a opinião que a pessoa tem de si mesma. Não precisa de testemunha. Ofensas relativas à questão física, à questão intelectual, seu idiota, sua vaca, sua disforme, ridículo, e por aí em diante. Isso ataca a honra subjetiva daquela pessoa. Às vezes, muitas pessoas me perguntam, precisa ter o xingamento? O xingamento é o que mais define, mas não é só xingamento, é o dedo em riste, que demonstra a humilhação, falar quase engolindo a outra pessoa, é vociferar, e aí a gente já começa a ter uma sobreposição de crimes entre uma vias de fato, que é uma contravenção, com uma injúria, mas é o ataque a outra pessoa. Sim. E a ideia que aquela pessoa tem de si mesma. A pessoa, poxa, caramba, será que... Eu já ouvi um relato onde pessoas atiraram bolinhas de papel em cima de uma outra, ridicularizando essa pessoa. Nossa. Por ela ser gordinha. É duro. Sim. É honra subjetiva. Claro que é injurioso, né? É aviltante. Então, isso é honra subjetiva. A honra objetiva é o que acontece no caso dos delitos de difamação. O que é honra objetiva? É a opinião que os outros têm sobre mim. Pode até ser verdade o fato, mas ele não pode vir a público por outras pessoas. Esse cara, ele cansa de trair a mulher dele, todo mundo vê aí, chega com amante todo dia. Será que isso é legal? Lógico que não é. Assim, alguém expor a vida pessoal do outro. Mas é verdade, mas não tem exceção da verdade para esse tipo de crime. Então, boa. Assim... É uma difamação. Alguém já me perguntaram, mas doutora, ele usa tornozeleira eletrônica, pode ser eleito síndico? Que loucura. Mas é uma situação que te deixa... Se a pessoa cometeu algum tipo de crime, você não sabe o que é. Ela vai administrar o meu condomínio, fazer a minha gestão? Acontece muito esse tipo de pergunta e a gente diz, olha só, a pessoa que usa uma tornozeleira eletrônica, ela tá... Que usam tornozeleira eletrônica. Mas veja, gente, ela já pagou ali, ela cumpriu, né, com o que... E ela tá em liberdade. E ela tá em liberdade, ela cumpriu. Jus é um direito. Se alguém levantar na Assembleia e questionar isso, certamente vai abrir a possibilidade de um processo por difamação. Sim. E tantos... porque fulano tem ficha corrida. Às vezes tem. É uma exposição vexatória. Eu tô pensando aqui que a gente está no mês da mulher, né? E nós, mulheres, sofremos muito agressão, né? Com palavras. E uma das frases, assim, que eu ouço muito, né? Como mulher, e às vezes vejo até homens falando e mulheres falando, que é muito pior, é tipo, ela é assim porque falta um homem na vida dela. Ave Maria. Isso pode ser considerado uma injúria, doutora? Depende... Se tivesse marido, não aconteceria isso. Então, depende do contexto em que acontece, né? O que é o isso, o que é o aconteceria isso. Mas eu entendo que sim. Mas tudo depende... gente, contexto, vocês só fazem pergunta boa. Que bom, que bom. Sabe por quê?
Tudo depende do contexto, da forma como isso vai ser levado à Sim. delegacia, se necessário, porque muitas vezes nos crimes de injúria e de difamação são crimes que se processam através de oferecimento de queixa-crime. Então, não necessariamente a pessoa precisa ir à delegacia, o que é muito bom. Ela pode contratar o advogado escreve a queixa, apresenta, pode apresentar direto no juizado e aquilo ali vai seguir. Vai depender de como vai ser descrita a situação em que a pessoa está. Você já pensou se isso que você está me falando acontece Com uma mulher recém-separada. com uma mulher recém-separada, Que foi abandonada pelo marido. ou que foi abandonada, ou que tomou aquela decisão e que por alguma razão fez ali um negócio, pode ter sido um negócio comercial e aquilo não dar certo. Sim. É uma forma de humilhar essa pessoa. E aí a gente vai... E aí já começo a pensar uma porção de coisa. Né? Porque o crime ser contra a mulher não necessariamente é uma violência doméstica. Mas se esse tipo de acusação parte de alguém que sobre ela tenha algum tipo de autoridade, o vizinho, o familiar na casa de quem ela está morando, ou residindo, ou dependendo, isso pode sim ser um dos elementos da violência psicológica. Caramba. E a gente pode pensar muito sobre isso, porque a violência psicológica ela passou a integrar o Código Penal. A descrição, os verbos, humilhar, constranger, menosprezar, e agora está dentro do Código Penal. Então, a gente consegue uma providência, consegue, inclusive, medida protetiva, o que é muito bacana. E você é uma estudiosa desse assunto, Sim. né? Tô sabendo. Conta um pouquinho pra gente aí sobre isso. Fale mais sobre isso. A violência doméstica... Eu já trabalho nessa área há bastante tempo, né? Desde quando eu era da polícia, a gente fazia muita palestra sobre violência doméstica, exploração sexual de crianças e adolescentes. Também presto serviço, sou voluntária numa ONG chamada Mapa do Acolhimento, onde a gente defende gratuitamente as mulheres que chegam através dessa ONG, né? E a gente também defende casos que vêm chegando, e eu vou dizer para vocês que tenho visto cada vez com mais intensidade entre as camadas médias da sociedade, que existe aí uma fantasia social de que a violência doméstica ela aconteceria em razão de uma dependência financeira. Não é. Não é, efetivamente não é. E são casos em que a gente tem uma dificuldade muito grande, quanto mais elevado o nível da vítima, é uma dificuldade muito grande em fazer com que a vítima se entenda a vítima, porque na maioria das vezes ela não é. São mulheres que são chefes, que exercem, que têm cargos de chefia, são médicas, são advogadas, figuras funcionárias públicas, figuras independentes. E às vezes tem uma dependência emocional, né? Emocional, e não entendem o ciclo da violência. Eu acho que eu ainda não atendi uma mulher que não tivesse dito para mim que estava se perguntando se a culpa era dela. Caramba. É impressionante. E a gente fala, não, olha só, a culpa não é sua. Lembra da história da minissaia? Que foi estuprada porque estava de minissaia. Sim, a culpa é sua, você saiu de minissaia. Exatamente. Então, isso é uma cultura, não é uma cultura, isso é uma ideia equivocada que chamaram de cultura, que a gente tem que derrubar. Não é assim. Mulher não é culpada por sofrer violência e abuso. Não é dessa forma, né? E aí a gente entrou, já até sei que você vai perguntar, Larissa. Não, e eu acho importante porque a violência como um todo é um tema que a gente poderia ficar 30, 40, 50 episódios falando, porque a gente não se cansaria disso. São casos um mais absurdo que o outro. Mas trazendo um pouquinho isso de volta para o cenário condominial. A gente sabe que relacionada à violência doméstica, o síndico ele tem a obrigação de denunciar e relatar. Mas como funciona isso na prática? E aí eu vou dar um caso fictício aqui. Existe uma unidade que tem uma família onde há brigas, né, eventuais desse casal,
E essas brigas, elas iniciam na sua área comum, né, na sua propriedade privada, e elas ultrapassam esse limite. Não que elas não pudessem ser denunciadas já nesse limite de propriedade privada, mas elas ultrapassam esse limite, elas vão para as áreas comuns também. E além do mais, essa família, para piorar o cenário, pra gente fazer uma pergunta bem cabeluda. Vai imaginando aí essa cena. Família ainda tem uma criança especial nessa residência. Como é que fica o dever do síndico diante disso? Denunciar, eu tenho que denunciar, mas eu faço o quê? Eu ligo para a polícia e chamo? Eu ligo para o conselho tutelar e aviso que existe uma criança Qual vivendo? a conduta Como do é que síndico, funciona? né? A gente já procura um advogado se isso é uma conduta reiterada? Como é que funciona? Direciona esse síndico no que ele deve fazer. Gente, mas que pergunta boa. Ela fez uma pergunta, posso falar? Eu olhei para ela aqui e eu falei... E o dever do síndico nisso tudo, então, né? vamos lá. E ela dever do maravilhosamente. síndico. Em primeiro lugar, qualquer que seja a situação de violência, interceder para parar a violência. O que é isso? Tá brigando, tá em casa, interfone, bate panela, grita, toca apito. Não existe isso de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não tem isso, tem que parar. A pessoa conversa direito, tem que meter a colher tem que meter a colher, tem que meter o apito, a panela, o que for. Mas assim, por quê? Porque o importante é a gente fazer com que a agressão pare. Essa agressão precisa ser interrompida. E nenhum agressor doméstico, ele quer ser visto. Porque existe uma dimensão de caráter covarde, porque ele discute com o amigo no bar, ele passa pelo garçom, ele passa pelo porteiro, ele cumprimenta o mendigo e mete a mão na cara da mulher. Quer dizer, se a causa fosse externa, ele já teria tido 3 pessoas para agredir. Não, mas ele foi agredir a mulher que estava na casa dele dormindo, que é mais frágil. Então, o agressor doméstico, ele é fundamentalmente uma pessoa que tem uma ideia de dominação, mas absolutamente covarde, porque ele está indo em cima de quem não pode se defender. Dito isso, primeiro, tenta parar a agressão de qualquer maneira. E o que é isso? Publiciza, acende a luz, joga lanterna, fala com o vizinho, ele vai parar. Depois disso, se essas agressões forem reiteradas, síndicos, por favor, contratem um advogado e peçam para fazer o que a gente chama de notitia criminis. Uma notícia de crime, ou então uma notícia de fato. O advogado vai escrever isso para você e vai levar na delegacia, normalmente nas DEANs. Por quê? Porque precisa ficar registrado que esse síndico tomou atitude. Sim. Ele precisa. Porque na hora que essa mulher for atirada pela janela, o primeiro a ser procurado, quem vai ser? O síndico. Mas o senhor estava vendo isso tudo e não fez nada? Assim. Olha que responsabilidade, hein? Pois é, fiz. Porque, certamente, quantas vezes a gente vê na televisão, a mulher vai sendo agredida no elevador depois que chegou das compras. Eu me lembro de uma imagem agora... Eu já vi também, uma imagem agora me veio na mente, ela sendo a cabeça tacada assim no espelho do elevador. Eu já vi uma chutada, ela carregando as compras, o cara chutou ela por trás, ela caiu no chão. Puxando pelo cabelo. Exatamente. Então, tudo, lembra daquilo que a gente falou lá no início? Será que ninguém viu essa imagem? Claro que viu, né? Claro que viu. Alguém relatou... Ah, mas o que eu vou fazer? Reserva a sua imagem, guarda lá no computador uma pastinha escrito violência doméstica. Quando a gente apresentar, a gente vai apresentar com tudo. Ah, mas e se não tiver as imagens? Não importa. Você está se reportando à autoridade. Não é o síndico que tem que investigar. Por favor, síndico, não vai se colocar, a síndica também, não vai se colocar em risco. No porque papel às vezes, do policial, não é isso. Não é isso. O policial tem o seu papel, você tem o seu. Então, tentou parar, ligou para a PM, chamou, a PM foi. Ah, não quer subir? Vai subir sim. Ah, mas eu não posso obrigar a mulher, porque a mulher vai abrir a porta, normalmente ela vai dizer que não está acontecendo nada. Gente, eu nunca vi. E às vezes ela não vai pedir a imagem, porque ela ainda não tem consciência de que aquilo vai levar para um Não, e às vezes ela está até muito envergonhada, né, Roberta? Normalmente, a vergonha, ela é o tom. Porque na verdade, para você denunciar, você tem que tomar uma atitude, né? E muitas delas não estão preparadas emocionalmente e, às vezes, financeiramente, para tomar uma atitude. Então, é por isso que agora os crimes já é ação penal pública. Então, assim, por que isso? Porque a mulher,
muitas vezes ela não denuncia. E aí a polícia pode chegar na casa, no apartamento e dizer assim, não, mas ela não quer ir, mas ela está toda arrebentada. Ela pode não querer ir, mas você tem que levar o agressor. Você leva, deixa, depois lá na delegacia ele resolve. O delegado olha, pede corpo de delito, pede o que for. Mas agora, principalmente no ano passado, o próprio crime de ameaça contra a mulher, o que a gente falou do crime de ameaça, Sim. genérico, né? Ele é ação penal pública condicionada à representação, ou seja, precisa haver uma representação. O que é uma representação? Uma manifestação de vontade. Agora, com a lei, com o pacote antifeminicídio, aconteceu um negócio muito interessante. O crime de ameaça, ele deixou, no contexto de violência doméstica, ele não é mais um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ele é ação penal pública incondicionada. Por quê? Para que a mulher não tenha que escolher representar contra aquela pessoa no caso de ameaça. Porque essas violências, a violência doméstica ela é um ciclo. Ela começa com... começa não, ela não tem começo, né? Porque ela é redonda, é um ciclo. Então, ela acontece uma grande agressão, um período de desculpas, de dar joias, de dar viagens, de compensação, onde ela fica muito feliz e depois começa um período de tensão onde ela começa a perceber, ela começa a inferir que alguma coisa ali vai dar errado. Ela começa a ter medo de falar alguma coisa, de atender o telefone, de desagradar aquele parceiro de alguma maneira e tomar uma surra novamente. Porque a agressão física, ela é a última que vem no ciclo da violência doméstica. Por isso que foi tão importante a mudança legislativa que nós tivemos, que trouxe para dentro do Código Penal a violência psicológica, porque antes de haver agressão física, ele já vai ter humilhado, sim, já vai ter achincalhado, certamente, exposto, menosprezado essa mulher de todas as maneiras. Então, vai testando limite, né? Cada vez vai avançando mais. A gente tomou conhecimento de um caso, só para trazer para o condomínio, onde a esposa e o marido brigavam e toda vez que eles brigavam, ele atirava as roupas dela pela janela, de modo que ela ficasse sem roupa para sair. E aí o porteiro tinha que ficar recolhendo essas roupas. Isso também jogou telefone celular e notebook, o que configura também uma outra crimes, forma, né, de violência, que é a violência patrimonial. Também, né? Deixa ela incomunicável, tira os meios de trabalho dela. E assim, e como provar tudo isso? É filme e denúncia. Testemunhas, né? Ah, mas aí, como é que a polícia vai agir? Olha, como é que a polícia vai agir? Vamos deixar a cargo das autoridades. Isso. Pelo menos o síndico tem que fazer o seu papel. E esse caso que eu estou te relatando o homem ele foi intimado a comparecer. Sabe o que aconteceu? Eles se mudaram. Caramba, para ele fazer isso em outro condomínio, né? Pois é, mas são os assim, causos condominiais. que a gente tomou conhecimento desse caso. Então, falando de causos condominiais na seara criminal, conta aí pra gente os top 5, assim, crimes que acontecem nesse ambiente condominial. Eu me lembro de imediato dos crimes contra a honra, que é a injúria, a calúnia, a difamação, mas também tem os crimes contra a própria administração da justiça, que é a denunciação caluniosa, onde a pessoa vai lá e acusa o outro de ter cometido um crime ou uma infração disciplinar, para tão somente prejudicá-lo, para dizer, fulano é funcionário público, eu vou lá, vou falar para prejudicar, para ele perder o estágio probatório. Isso também é crime, foi uma mudança muito recente, né? E a falsa comunicação de crime também, que, assim, você comunica alguma coisa que não aconteceu para se beneficiar de um seguro, para se beneficiar, para usar aquilo como um ardil qualquer para receber algum tipo de coisa, de algum tipo de benefício. A gente também tem ameaça que é muito comum, essa ameaça que às vezes ela não consegue se configurar, mas é uma ameaça velada. Até é bom falar que ameaça velada também é ameaça. Como é que é ameaça velada? Conta. Assim, você ficaria bonitinha com a cara inchada. Caramba!
Claro que é uma ameaça velada, né? Ela não está ameaçando. E também serve para familiares, pais, mães, e como a gente falou, né? Patrimônio. E, lembrei de um outro também. Esse assunto, ele rende, né? Ele rende. Gigante. A ata da Assembleia, a falsidade ideológica que existe em certas atas, que você estava ali, mas, gente, isso não aconteceu. Se não aconteceu, temos um crime. Vamos comparar a gravação com a ata, vamos levar as autoridades, porque não é possível. Como se fosse uma falsificação daquela ata. Seria mais ou menos Exatamente. isso. A gente tem aí duas questões na falsidade. Você tem a falsidade ideológica e você tem a falsidade material. De fato. A falsidade ideológica acontece quando o teor daquilo ali não corresponde ao que aconteceu. Então, foi votado alguma coisa lá que o secretário não gostou, ele escreve lá da maneira como tiver sido. Isso acontece muito em contas, né? E ele começa a colocar lá a pontuação errada, dando a entender. Principalmente porque a maioria das assembleias não são gravadas, né? A gente ainda tem muito essa cultura. Então, a gente acaba ficando na mão desse presidente, desse secretário de mesa. Isso não pode mais acontecer. Acontece, mas a gente realmente tem que se prevenir contra isso, né? Isso aí é a falsidade ideológica. E a falsidade material é incrível, mas eu também já vi acontecer. É quando você falsifica o documento inteiro, assim, apresenta outro papel, diferente do que o que estava lá. Então, assim, igualmente, crime também, acontece com menos intensidade, porque hoje com o computador mais fácil fazer, mas eu já vi isso em folha de livro de ocorrência. A pessoa tirou a folha e botou outra folha, eu falei, gente, mas é um nível de criatividade, assim, que coisa mais maluca, né? Mas acontece sim, é crime e tem que ser processado, pessoal, porque... Assim, eu reconheço que hoje o direito criminal tem sido usado como um balizador do comportamento social. Não deve ser. Não deve ser assim. O direito penal não foi feito para isso. Ele deve ser sempre a última instância, a última rácio, o último a que se deve recorrer. Por quê? Porque você já está falando ali de punições, de liberdade, não deve vir. Mas, se o agredido nada fizer, ele está concordando com a agressão. E nada melhor do que a punição estatal, porque a coisa para de acontecer. Entrou o Estado, a coisa para de acontecer. Porque está com discussão. Olha só, a situação está judicializada. Vamos aguardar a decisão judicial criminal. E o que acontece? A condenação criminal, ela é dura. Ela é dura porque ela traz uma marca para a vida daquela pessoa. A gente sabe que não vai ficar a vida toda, mas a gente sabe que tem um potencial de atrapalhar muito. A condenação, ou mesmo o processo. Uma coisa que muita gente não sabe é que no próprio GCRIM, quando é ajuizada a ação, o suposto autor do fato, ele já passa a constar na certidão dele do nono ofício que ele está sendo processado. Muita gente que não sabe disso. Mas vai terminar em cesta básica. Olha, primeiro que já não é mais assim. Não evoluiu muito. Mas o nome daquela pessoa está lá. E se ela tiver num concurso público? Já é uma queixa-crime. Já é alguma coisa que está constando contra ela. Então, assim, muita gente não sabe disso, mas ela já está lá. Então, assim, a gente tem que pensar muito e muita gente, quando procura também um advogado, e nos traz assim, eu queria dar um susto nele. A vontade que eu tenho é ter um cartãozinho assim. Não trabalhamos com sustos. Bom, eu tenho uma última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo está apertadíssimo, mas eu acho que isso é uma questão muito, muito importante também, uma dúvida de muitos síndicos. Quando o condomínio ele corrobora nesse processo, quando o síndico ele está sofrendo esse tipo de ação-crime, não sei se é assim se fala, mas... ação criminosa. Exato. Na figura do síndico, o condomínio é responsável por dar esse assessoramento? Ele é responsável por pagar essas despesas? Como isso funciona? Eu entendo que sim. Por quê? Se o síndico está sofrendo esse tipo de agressão,
em razão da sua função, ele está sofrendo quando ele está desempenhando a sua função no interesse do condomínio. E quem é o condomínio? É a comunidade condominial. Então, imagina que ele multou alguém. E por causa, multou e seguiu todos os trâmites, e aí ele vai ser injuriado, achincalhado, exposto, porque ele desempenhou a função dele no interesse dos condôminos. Então, é claro que tem que ter um apoio, sim. É claro que tem que ter. Diferente de se ele se envolver numa ação criminosa qualquer, bateu no carro do outro, do lado de fora, bateu e não boca tinha com o nada a vizinho, ver, numa bateu boca situação com o vizinho, cotidiana, que né? não se relacionava com o desempenho da função, é outra coisa. Mas eu acho que é assim, até porque é interesse de todos os condôminos que não haja agressão e muito menos crimes naquele local, porque é o local onde as pessoas vivem. A gente riu perfeito. pouco hoje, mas pois é, porque o assunto é sério. né? O assunto é sério. E aí, síndico, se você está sofrendo alguma agressão, alguma injúria ou qualquer situação que você acha que é crime, consulte um advogado, porque você sim tem aí a oportunidade de ser defendido. Então, procure a doutora Marisa. E o condomínio, sim, na maior parte das vezes, quando envolve crime e quando é no exercício da função, o condomínio, sim, tem o dever de dispor desse advogado. Eu né? entendo que sim, esse assunto pode ser até levado à Assembleia. Mas eu esqueci, tem um jabá que eu preciso fazer. Vamos fazer, não terminamos ainda, gente. Não terminamos ainda. Gente, momento jabá. Diga, Marisa, faça o seu jabá. Eu estou terminando um doutorado. A tese do doutorado é sobre participação dos condôminos em assembleias e as agressões que acontecem contra os síndicos nessas assembleias. Estou fazendo uma pesquisa nos juizados especiais criminais de assuntos que chegam aos juizados vindos de conflitos condominiais. Ainda não posso contar muito a esse respeito, mas digo que temos aí muitos casos. Enviei uma proposta de trabalho para a Espanha, para a Universidade de Madrid. Linda. Não é, gente, a gente está trazendo aqui uma enciclopédia, uma doutora que vai defender a tese dela lá na Espanha. Não, ainda não. Vou apresentar um pedacinho do trabalho lá na Espanha. Assim, pra gente um orgulho. Com certeza, né? com certeza. Para a comunidade condominial, você é especialista, uma advogada especialista no direito criminal que atua no condominial, está nos representando na Espanha. Maravilhoso. Foi uma razão de muita alegria da minha parte. Vai ser um congresso na Universidade de Ourense sobre conflitos e a gente conseguir levar uma área de conflitos privado para uma discussão acadêmica. Caramba! Assim, eu acho que é uma realização muito grande. Eu estou muito feliz e assim muito grata também a todo mundo que está me ajudando nesse processo. Eu não estou sozinha nisso. Tem várias síndicas que têm me ajudado e daqui a pouquinho a gente chega com mais novidades. Maravilha! Parabéns. Muito parabéns. Eu já sabia, gente. Eu soube de primeira mão, né? Eu sou fã da doutora Marisa. E Marisa, como é que as pessoas te acham, te consultam? Quais são os seus canais? Coloca aqui pra gente. Olha, temos aqui o meu telefone, que eu vou pedir para colocar na tela, e o e-mail do nosso escritório, que é marisa@arechavalaadvogados.com. Gente, um dos principais escritórios do mercado condominial, não é isso? Especializado em direito condominial. Marisa, tá terminando, mas antes de terminar, queria que você compartilhasse com a gente também. Aqui a gente está no Franco Conecta, né? Então, queria que você se conectasse com a nossa audiência e compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo uma pessoa ou uma empresa ou uma personalidade do mercado condominial que todos aqui deveriam conhecer ou seguir. Além da Marisa! Imagina! Meu Deus do céu! Olha a responsabilidade, hein? Como é que a gente vai falar isso, né? Bom,
Eu acho que eu vou trazer uma novidade, mas não é uma novidade. Eu posso falar do meu sócio? Pode Claro, ser ele? claro, ele é uma autoridade respeitadíssima do Então, a mercado gente condominial. pode indicar aqui. Grava, por favor, pra gente Claro. ter isso, né? Então, eu vou indicar aqui para o Franco Conecta, o meu sócio, Luiz Arechavala, Maravilhoso. Vamos convidá-lo Isso, para estar pra que aqui ele com a gente, possa né? participar aqui. Eu acho que é muito importante Muito, essa muito presença do Arechavala. Isso Poxa, aí. obrigada, Marisa. Eu tenho um presente para Marisa. Oba! Antes de finalizar, lembrei aqui. Eu quero compartilhar com você. A gente está no mês das mulheres. Quero compartilhar um livro, Mulheres que Inspiram. Olha, que bonito. E eu vou falar para você que tem um capítulo aqui com um pouquinho da minha história, do meu trabalho com as mulheres. Gente. É um capítulo sobre autoconhecimento, que eu conto um pouquinho da minha jornada, Obrigada, Roberta. junto com outras mulheres incríveis que Porque eu tinha escreveram esse certeza livro. que quando você pegou esse livro, você estaria aqui dentro. Ah! Porque você Olha que não é inspiradora. sempre, hein? Olha que não é sempre que eu faço jabá do livro. E Larissa também é uma mulher muito inspiradora. Larissa fez uma palestra sobre câncer de mama e que ficou marcado. Assim, para mim, eu falei sobre isso para muitas mim também. pessoas, Larissa. E fui fazer os meus exames, viu? É isso. Que já andavam abandonados há algum E tempo. eu acho que a gente pode aproveitar esse mês das mulheres, Lari, E e trazer esse conscientizar. tema de conscientização. Com certeza. Né? Vamos já marcar o próximo episódio. Vamos, e é o que o livro fala, mulheres que inspiram. Então, acho que a gente está aqui dividindo a mesa com mulheres que inspiram, cada um no seu nicho, cada um na sua atividade fim, mas que estão sempre impactando a vida de outras mulheres. Então, a gente, nesse mês de março, né, o mês das mulheres, é muito importante impactar a vida do outro. Às vezes a gente fala uma coisa que parece tão rotineira pra gente, mas está de fato impactando a vida de alguém. E eu queria fazer uma observaçãozinha muito importante no final desse vídeo. Eu acho que a gente trouxe temas, assuntos muito relevantes aqui, e eu, como síndica profissional, não podia deixar de frisar aqui que o síndico, ele tem que ser participativo. Ele não pode se silenciar de jeito nenhum, seja quando ele está sofrendo alguma represália ou quando ele está vendo alguma coisa acontecendo no condomínio. É sua obrigação comunicar. Então, síndicos, não fechem seus ouvidos, seus olhos, sejam ativos. Às vezes você tem vidas que estão ali em risco e você também é responsável por isso. Então, seja ativo. É isso Gente, aí. a gente vai Que fechando lindo. Oh, meu Deus. mais esse episódio do Franco Conecta Pod com essas mulheres inspiradoras no mês das mulheres. Gente, Que coisa muito linda. obrigada. Queria que vocês compartilhassem esse vídeo para que outras pessoas, outros síndicos, outras mulheres nos conheçam, né? É assim que a gente chega no maior número de pessoas. Então, aperta aí, já compartilha, já curte, porque esse é o melhor algoritmo e vai fazer a gente chegar e se conectar com mais pessoas. Então, beijos! Tchau, tchau. Tchau.